tá? E aí, no plano de gerenciamento interno dos resíduos de serviço de saúde, esse plano ele tem o objetivo de organizar e uniformizar todos os procedimentos relacionados ao manuseio dos resíduos de serviço de saúde dentro desses estabelecimentos. E aí eu coloquei para vocês esse fluxograma aqui, que ele segue as orientações da CONAMA. Começando com a geração desse resíduo. Esse resíduo ele foi gerado, tá? Um resíduo biológico do grupo A, do grupo C, do grupo D, do grupo E, enfim. E aí, esses resíduos, a primeira etapa vai ser a segregação, que é justamente essa separação segundo o tipo desse resíduo. Esse resíduo vai ser acondicionado, vai receber ou não um tratamento, tá? Então, se for, por exemplo, resíduos de material microbiológico, né? De PET, eles vão precisar ter um tratamento específico. Se não, ele vai ser acondicionado, vai ser identificado, tá? Vai para a coleta interna, né? Vai ficar armazenado em uma área interna, até que venha, né, algum trabalhador, né, e realize esse transporte externo, né, e levando esse resíduo para uma destinação final, que pode ser um incineramento, pode ser uma vala, tá? Na qual esse resíduo ele vai ser tratado, certo? Então, falando um pouco mais detalhado sobre cada uma dessas etapas a respeito do fluxo, tá? Do plano de gerenciamento de resíduos, a primeira dela vai ser a segregação, acondicionamento e a identificação desses resíduos. Então, o resíduo do grupo A, que são os resíduos potencialmente infectantes, como sondas, curativos e luvas, eles, uma vez eles forem gerados, eles vão precisar, né? Primeiro, vão precisar ser separados, tá? Então, eu não posso juntar um resíduo de uma sonda junto com, por exemplo, uma garrafa PET, com uma marmita, por exemplo. Não posso juntar esses dois tipos de resíduo, vou precisar segregar, separar de acordo com a classificação desse resíduo, de acordo com esses grupos. Então, eu segreguei esse lixo, esse resíduo, tá? De acordo com a sua classificação. Então, uma vez eu fiz essa segregação, eu vou precisar acondicionar em um saco plástico, tá? Ou mesmo em uma caixa adequada para aquele tipo de resíduo, tá? Então, vamos lá. O resíduo do tipo A, que é o potencialmente infectante, ele vai precisar ser descartado em uma lixeira que é revestida com um saco branco, tá? E tem que ser um saco branco resistente, né? Alguns sacos já vão ser identificados como símbolo desse grupo A. O grupo B, que é o grupo químico, tá? Como, por exemplo, reveladores, fixadores de raio-x, de raio também, eles vão ser descartados em galões coletores específicos, como esse aqui. O grupo C, que são os resíduos radioativos, como cobalto, lítio, bário, eles vão ser descartados em caixas blindadas, como essa. Os resíduos comuns, como fralda, garrafa PET, marmita descartáveis, eles vão ser descartados em lixeiras que vão ser revestidas com um saco plástico preto, tá? Esse vai ser o mais comum que a gente geralmente vê. E o resíduo E, que são os resíduos perfuracortantes, como agulha, como bisturi, como vidros, eles devem ser descartados em coletores específicos, geralmente são esses aqui, que é de papelãozinho, tá? Bem, já foi separado o lixo o resíduo de acordo com a classificação, acondicionado em uma lixeira, um galão ou um saco plástico adequado, com a cor adequada para o tipo de resíduo. Agora, esse resíduo vai precisar ser armazenado temporariamente, tá? Que é justamente o armazenamento interno. Esse armazenamento interno vai se referir à guarda temporária dos recipientes contendo os resíduos já acondicionados
em um local próximo ao ponto de geração. Então, o objetivo é permitir o aguardo da coleta interna de forma adequada e não se deve ultrapassar o período de 8 horas de armazenamento. Então, esse resíduo ele vai ser armazenado de forma temporária, normalmente em uma sala chamada sala de resíduos, né? Que é uma sala de geração. Ela deve ter pelo menos 2 metros e os sacos devem permanecer nos recipientes de ar-condicionamento, como esses que a gente consegue observar aqui na foto. E aí, esses sacos, né, poderão ser dispensados se a distância entre o ponto de geração e o armazenamento externo forem próximos, tá? Mas é isso. Vamos supor, existe lá uma área administrativa, tá? E essa área administrativa tem lá a sua lixeira, onde vai ter lá nessa lixeira, como área administrativa, vai ser um saco preto. Esses resíduos, eles vão ficar ali, tá? E vai ter um momento que esse lixeiro vai ficar muito cheio. Vai vir algum profissional que vai recolher esse lixo, tá? Mas como é só de uma área, ele vai colocar numa sala de resíduos, até que tenha uma quantidade suficiente de resíduos para que seja levado para armazenamento externo, tá? Então, vamos lá. E aí a gente tem a outra etapa, que é a coleta e transporte interno, que refere-se na transferência dos resíduos do ponto de geração, que é aquela sala de resíduos, até o local de armazenamento externo, tá? Ou pode ser também do ponto de geração até a sala de armazenamento temporário. Então, como eu falei, a área administrativa. A área administrativa tem lá a lixeira. Essa lixeira, o profissional pode recolher esse lixo e já levar para a sala de resíduos, que vai ficar lá, pelo menos 8 horas esse lixo, ou até 8 horas. Ou esse profissional pode pegar esse lixo, tá? Esse resíduo, e já levar, tá? Para o armazenamento externo, para fora do hospital, por exemplo. Então, pode ter esses dois destinos. Mas essa coleta de transporte interno é a coleta que é feita dentro do hospital, dentro do serviço. Ela deve ser realizada separadamente de acordo com o grupo de resíduos e em carro coletor identificado. Então, por exemplo, se tem um profissional que vai fazer a coleta de uma substância infectante, não pode ser o mesmo carro que vai coletar os resíduos do grupo D, né, que são os resíduos comuns. Tá? Não precisa ser em carros coletores diferentes, de acordo com o tipo de resíduo, certo? E geralmente são profissionais diferentes para cada tipo de resíduo que vai ser coletado. Além disso, essa coleta vai ser realizada em horários definidos que não vão coincidir com os horários de distribuição de roupas, de alimentos e medicamentos. Normalmente é bem no início da manhã, tá? Antes todo o plantão começar, no final do dia, né? Evitar também que essa coleta seja realizada em visitas, no horário de visita ou do maior fluxo de pessoas ou atividade. E nunca coincidir com o horário de distribuição de refeição, medicamento, roupa limpa e horário de visitas. Afinal de contas, a gente está tratando de resíduos, tá? E muitos desses resíduos, eles são contaminados. Pronto. O resíduo, ele foi gerado, tá? E aí ele foi transportado ou para a sala de resíduos, tá? Até que tenha um número de resíduos suficiente para levar para armazenamento externo, ou ele foi já foi pego, né, por um profissional de saúde, já vai ser levado para esse armazenamento externo aqui. Esse armazenamento externo se refere ao quê? Consiste no acondicionamento desses resíduos em recipientes, até a realização da coleta e transporte externo. Então, esse armazenamento externo é um local, um abrigo de resíduos, tá? Na qual os resíduos eles vão ficar lá armazenados até que chegue lá o carro de transporte desse lixo. Tá? É um local exclusivo e identificado como abrigo de resíduos. Os sacos nesse abrigo de resíduos, eles devem permanecer dentro de contêineres e o acesso deve ser facilitado para os veículos coletores.
e o acesso ao abrigo é exclusivo aos profissionais responsáveis pela coleta, tá? Então, esse armazenamento é o armazenamento de resíduo externo, ele é fora do hospital, é fora do ambulatório, é fora da clínica. Ele visa aguardar o carro ou o veículo coletor vir buscar esse lixo, esse resíduo para o tratamento, tá? E a coleta e o transporte externo vai consistir na retirada dos resíduos armazenados naquele abrigo de resíduos, tá? Que tem que ser inclusive um local que seja arejado, tá? E aí, esse coleta e transporte externo é justamente isso. É a retirada desses resíduos do abrigo de resíduo, abrigo externo, do abrigo de resíduos externo, do armazenamento externo, até o local de tratamento ou disposição final. Eu vou explicar o que é cada um desses, tá? E aí podem ser utilizados diferentes tipos de veículos, de pequeno até grande porte. Depende do tamanho do hospital, depende do tamanho da clínica, depende do tamanho do local. E esses carros devem apresentar superfícies internas lisas, de cantos arredondados, ser estanques para impedir vazamentos de líquidos, não possuir sistemas de compactação de resíduos e ser de cor branca, com a simbologia específica para o transporte de resíduos infectantes. Isso é importante, né? Que os resíduos, se são resíduos infectantes, eles precisam ser identificados, né? Que são, contém lixo biológico, contém resíduo químico. E aí lembrar que quem vai manusear esses resíduos, né, o funcionário que é envolvido em cada etapa de gerenciamento do resíduo, ele precisa obrigatoriamente usar o EPI, tá? Usar bota, usar luva, tá? Usar luva também, usar máscara adequada, tá? Essas máscaras aqui. Usar óculos de proteção, tá? Usar touca para evitar qualquer respingo no cabelo, certo? E aí esse lixo ele foi coletado por esse veículo, tá? E ele pode ter um destino, um tratamento final, tá? Ou ele pode ter uma disposição final. O tratamento final vai ser algum processo manual, físico, químico, biológico que vai modificar a característica daquele resíduo para reduzir o risco de contaminação e de acidente ocupacional. Esse tratamento final são sistemas de tratamento que tem a finalidade de garantir a esterilização daquele resíduo, tá? Então, os processos de tratamento de resíduos de saúde, de acordo com os riscos biológicos, eles vão se subdividir em dois tipos. O tratamento parcial ou esterilizante, que vai ocorrer no próprio estabelecimento, que são aqueles resíduos do subgrupo A1 e A2, que vão precisar ser submetidos à autoclavagem, a um tratamento químico, à irradiação, a micro-ondas, tá certo? Então, os resíduos do grupo A1 e A2, que são aqueles que têm a presença de micro-organismos, que têm a presença de sangue também, eles vão precisar ter um tratamento no próprio estabelecimento de saúde, por exemplo, já no próprio hospital. Tá? E o tratamento completo, ele vai ser sempre realizado por empresas terceirizadas, que não são do hospital, não são da clínica, tá? Vai envolver o tratamento térmico que vai alcançar a temperatura de até 1.200 graus Celsius, ou seja, então temperaturas muito altas. Inclui, por exemplo, o incinerador, o queimador elétrico e a tocha plasma. Tá? Eu trouxe aqui essa foto para vocês, mas esse micro-ondas se refere ao tratamento parcial, tá? E o incinerador se refere ao tratamento completo, que visa, de fato, esterilizar esse resíduo, né? Então, o tratamento que envolve o incinerador ou também chamado pirólise, são dois tipos de tratamento que eles têm quase o mesmo processo, né? Eles vão se referir à queima de resíduos em temperaturas superiores a 1.000 graus Celsius, por um período de 5 a 10 segundos com tratamento de efluentes gasosos e líquidos, sendo que na incineração a queima é realizada com excesso de oxigênio. E na pirólise, a queima ela vai ser feita na ausência de oxigênio e o produto resultante dessa queima vai ser o carvão. Tá? A autoclave, que é outro tipo de tratamento, só que ele é realizado internamente, né, dentro do hospital, ele vai se referir
a desinfecção dos resíduos em temperaturas entre 110 e 150 graus Celsius, por um vapor superaquecido em um tempo de aproximadamente 1 hora. O micro-ondas, que se refere àquele tratamento parcial, né, para o grupo A1 e A2, vai consistir na prévia trituração e aspersão de água nos resíduos que são submetidos na área de processamento à ação de vapor e radiação de micro-ondas, e dessa maneira vai alcançar temperaturas e pressão máxima de esterilização. Então, ainda, né, dentro do tratamento de resíduos, a gente vai ter a disposição final desses resíduos, tá? Essa disposição final dos resíduos vai se referir consiste na disposição definitiva desses resíduos já tratados no solo ou em locais previamente preparados para receber. Então, na disposição final, que é o final desse resíduo, para onde ele vai realmente ser depositado, esse local ele deve obedecer a algumas normas técnicas de construção e operação. Ele precisa ser licenciado em um órgão ambiental competente. E atualmente os locais utilizados para disposição desses resíduos são, por exemplo, aterro sanitário, que pode ser aterro de resíduos perigosos, valas sépticas, aterro controlado, lixão ou vazador, né? Falando um pouquinho sobre aterro sanitário, vai consistir no aterramento dos resíduos sólidos em áreas previamente preparadas, né? Buscando o menor impacto ambiental possível, né? E o solo aqui tem um tratamento para que ele seja impermeabilizado. Então, no aterro sanitário, esse aterro ele tem a vantagem de ele evitar uma contaminação ambiental por esses resíduos, tá? Por quê? Porque ele tem um controle dos efluentes líquidos, da emissão de gases, e os resíduos eles deverão ser depositados em camadas sobre o solo, né? Eles vão ser recobertos diariamente com camadas de solo com espessura de 20 centímetros quadrados. Tá? Então, o aterro sanitário tem essa vantagem, um terreno preparado para isso, e aí tem menor contaminação ambiental. Já a vala séptica geralmente ela é mais comum porque ela é mais barata, ela vai acontecer normalmente em municípios, tá? E ela vai se referir em colocar os resíduos, né, esses lixos, em uma vala escavada no solo, que vai ser revestida por uma manta plástica impermeável. Tá? Então, aqui é cavado, é colocada uma manta plástica, uma camada impermeabilizante, e aqui, dentro desse buraco, que tem essa manta plástica, vai ser depositado esses resíduos, né? E aí, no final do dia, esse buraco com essa manta, ele vai ser coberto com terra. Qual é o ponto negativo aqui? É que essa vala séptica não assegura a desinfecção dos resíduos a curto prazo, né? Tem um risco de contaminação do solo, do lençol freático. Essa vala ela não vai descaracterizar os resíduos e não há redução do volume do resíduo a ser disposto, tá? Então, ela tem essa desvantagem, apesar de ser mais barata, mas ela é mais utilizada pelo o custo dela, que realmente é muito baixo. Bem, diante disso, né, que a gente aprendeu agora, né, qual é a contribuição do gerenciamento do resíduo interno para o serviço de saúde? Por que é importante ter esse gerenciamento? Então, primeiro, ter esse fluxo de gerenciamento, ele vai contribuir para reduzir a incidência de acidente ocupacional. Porque uma vez esses resíduos eles são classificados, eles são separados, ele evita que, por exemplo, você pegue um saco que tem uma agulha que você não sabia que tinha essa agulha naquele saco, você se fure, e obviamente vai se contaminar. Então, se eu sei que um saco de determinada cor, ele é específico para um tipo de material, e que um material cortante está numa caixa, um lixo biológico está um plástico branco, eu já vou ter um maior cuidado no manuseio, eu já vou ter um maior cuidado. Isso protege o trabalhador, né? E isso vai reduzir, consequentemente, a redução do índice de infecção em serviços de saúde, contribui também para a melhor segregação dos serviços, promovendo a redução do seu volume, tá? Você não fica com um volume de lixo tão grande.
né? Não se espera, uma vez que você tem um horário para fazer a coleta, um horário para que esse lixo ele seja armazenado, transportado por um veículo. Então, isso vai evitar que muito resíduo ele fique acumulado, né? E isso, com isso, né, o cheiro, né, o odor, né, o índice de infecção diminui, né? Outra coisa importante é que isso estimula a reciclagem e compostagem dos resíduos comuns, desde que não contaminados. Para a comunidade, o gerenciamento de resíduos ele vai estimular o desenvolvimento de tecnologia e equipamentos que vão ser voltados para a questão de serviços de saúde. Preserva a saúde pública, preserva os recursos naturais, então a gente já tem esses aterros sanitários que eles têm essa vantagem de não contaminar tanto quanto as valas, não contaminar tanto os lençóis freáticos. Então tem esse interesse, né, dessa preservação ambiental. Né? Além disso, né, aumentar a vida útil dos aterros sanitários e otimizar a sua utilização. Então, esse é um dos objetivos do gerenciamento. E também, né, outro ponto importante é que o gerenciamento ele vai evitar a geração do resíduo, né? Ele estimula a reutilização, o tratamento e também vai dispor de resíduos de forma adequada, né? Vai dar um fim adequado para esses resíduos. Certo? A gente tem aqui as referências, na qual vocês podem consultar, né? Esse manual eu vou colocar também para vocês poderem ler.